Feliz sábado! Que bom estarmos juntos. Agora sim podemos estar juntos mais um sábado. Nós aqui e você aí. Um sábado do Senhor. Estamos juntos com o mesmo propósito, de louvar e glorificar o nome de Deus. Conta-se uma história que 2 presos receberam uma Bíblia cada um. Um deles, ao final da leitura, tinha anotado em sua cela quantos capítulos, quantos versículos, quantos pontos, quantas vírgulas havia na Bíblia. O outro, no entanto, ao final da leitura, ele percebeu quão grandioso e quão maravilhoso era Deus, Criador de todas as coisas. E aí ele percebeu quão miserável ele era. E aí rogou a Deus que transformasse o seu coração. Que hoje cada um de nós possa ver que a Bíblia, por si só, não transforma. O poder de transformação é o do Espírito Santo. Peçamos a Deus, nesta oração cantada, Jesus me transformou, que Ele possa transformar a mim e a você.
Louvado seja Deus pela transformação que Ele operou na vida de cada um de nós. Vamos orar a nosso Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso mantenedor, nós te louvamos e exaltamos o teu santo nome pelo dom da vida, pela paz, pela saúde que nós temos até o presente momento. Te agradecemos, Senhor Deus, pelos livramentos que o Senhor tem dado a cada um de nós. E pedimos ao Senhor que tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo, que o Senhor esteja com cada um deles, onde quer que eles estejam, confortando e amparando a cada um deles. Agradecemos ao Senhor pelas bênçãos, pelos cuidados, e pedimos que, ao recapitularmos esta lição, que nos fala da Bíblia como norma nas nossas vidas, que realmente possamos estudá-la e colocar em prática nas nossas vidas, para que, enquanto estivermos aqui nesta terra, possamos ser pessoas felizes e naquele grande dia, Senhor Deus, quando o Senhor vier nos buscar, que nós estejamos prontos para irmos morar com o Senhor. São bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Mais uma vez, estamos reunidos através da internet apenas, né? Mas unidos no mesmo espírito, no mesmo propósito de estudarmos a palavra do Senhor. E durante este trimestre estamos estudando a importância da palavra de Deus em nossa vida, como interpretá-la corretamente, né? E nesta semana, de forma muito especial, estivemos estudando sobre a Bíblia como a fonte autoritativa da nossa teologia. Ela sendo a fonte principal de influência do pensamento teológico que todos nós, como cristãos, desenvolvemos, né? Muito bom estarmos juntos, que bom que você está aí com a sua família, participando da Escola Sabatina. Nós agradecemos aqueles que têm se disposto a vir aqui para transmitir para essa Escola Sabatina, aqueles que estão ajudando no som, atrás da câmera, muito obrigado a cada um de vocês. Hoje tivemos um pequeno problema técnico, mas graças a Deus foi contornado. Nós estamos recebendo o sinal, vocês estão recebendo o sinal apenas através do Facebook. Tivemos que interromper a plataforma do YouTube, a transmissão através dela, tá bom? Mas que bom que temos ainda esse recurso, não é mesmo? E antes de entrarmos na lição, eu quero apresentar a convidada de hoje, né? Nós temos aqui a irmã Carla Chemin. Bom dia, irmã Carla. Olá, bom dia. Shalom a todos que nos assistem nessa manhã ensolarada. Nós temos procurado ter uma representatividade da igreja aqui. Já tivemos alguns líderes do sexo masculino, tivemos os jovens participando da lição da Escola Sabatina na semana passada, e hoje uma representação da ala feminina da igreja. Afinal, 60% da igreja é composta por mulheres, não é mesmo? E por sinal, uma pessoa a quem eu admiro muito, eu acredito que todos que conhecem a irmã Carla sabem que ela é uma das professoras da Escola Sabatina e ela tem bastante conhecimento, uma pessoa que estuda muito, que se dedica muito à leitura, e isso faz toda a diferença. Mas antes de começarmos a nossa lição, nesta manhã, a recapitulação daquilo que estudamos durante a semana, hoje com o nosso tempo um pouquinho reduzido por causa do probleminha que tivemos inicialmente, a gente vai assistir um pequeno vídeo. Os nossos jovens participam durante a semana, produzindo um comentáriozinho de cada dia. E o nosso diretor, o Ricardo, ele fez um clipe a nosso pedido para que pudesse ser colocado agora. Muito obrigado vocês, jovens, que estão participando, que estão estudando e compartilhando o conhecimento de vocês também. Vamos assistir esse clipe. Veja que aqui Paulo ele disse o seguinte: se acaso aparecer alguma outra pessoa dizendo o seguinte, dizendo um outro evangelho, falando um outro Cristo, falando sobre uma outra iluminação do Espírito Santo, você tem que tolerar, você não pode aceitar. A nossa vida tem que ser baseada na palavra de Deus. Uma tradição, ela é uma repetição constante de uma determinada prática, né? Na nossa vida, nos nossos familiares, enfim. Ela é ótima porque nos ajuda geralmente a nos manter conectado com as nossas raízes, e também no âmbito religioso a gente vai encontrar certas tradições, né?
Então a tradição boa, ela deixa gente na igreja. E a tradição ruim, o que a lição quis dizer, é que ela afasta a gente da igreja e ela afasta das interpretações que a Bíblia traz. Quantas vezes nós já não nos deparamos com algo que Deus nos disse ou nos mandou fazer e a gente começou a dar desculpa para Deus? Ou seja, a Bíblia ela foi dada numa determinada cultura para um determinado povo, mas ela transcende isso, ou seja, ela pode ser usada para qualquer cultura em qualquer tempo. Ele continua: vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna, e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor, mas vocês não querem vir a mim, a fim de ter a vida. Muitas vezes as experiências que nós temos acabam nos desviando, acabam nos levando para o caminho errado, acabam nos levando para outras doutrinas mesmo. E isso é muito perigoso para nós. Fazer uma contracultura. O que é uma contracultura segundo a lição? É você analisar quais princípios culturais estão de acordo com os princípios bíblicos. Os fariseus estavam sendo hipócritas porque eles estavam honrando a Deus pela boca, falando bonito, só que o coração deles estava longe. Então a Bíblia ela serve para a gente conhecer Ele, para a gente entender quem Ele é. Continuando, ele fala assim: mas se vocês não acreditam no que Ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? Seria impossível, porque sem a palavra de Deus, sem a Bíblia, sem toda a Escritura, como é que a gente ia saber o que Jesus disse? Como é que a gente ia entender quem Ele era, o que Ele fez lá no passado, o que Ele fez lá no futuro, o que Ele vai fazer lá no futuro? É a Bíblia que nos mostra isso. A Bíblia, ela do começo, de Gênesis até Apocalipse inteira, o principal foco dela é falar sobre Jesus. Ela é sobre Jesus. Então Jesus ele vem exemplificando de que o que adianta, né? Você ter uma tradição que aparentemente pode ser boa, de adoração e louvor ao Senhor, entregando os seus bens ao templo, se eu estou esquecendo de cuidar da minha família, esquecendo de outro mandamento em contrapartida, né? Essa contracultura tem que ser visível, para que as pessoas possam perceber que nós somos diferentes e assim também desejarem conhecer esse Deus que a gente conhece. Muitas coisas não têm respaldo bíblico, muitas coisas não têm baseamento na palavra de Deus, e isso nós temos que nos desviar. Nunca nós podemos esquecer que a palavra de Deus ela é toda inspirada. Não é um texto inspirado, não é um parágrafo inspirado. Toda a palavra de Deus é inspirada e digna e justa para que seja usada para ensinamento. Nós estamos o tempo todo sendo influenciados pela cultura. Nós já nascemos inseridos numa determinada cultura e as culturas que estão ao nosso redor nos influenciam também. Porém, Moisés, como eu e você, ele não tinha essa noção, até porque ele era só um ser humano. E ele cresceu dividido no meio da cultura egípcia e da cultura hebraica. Qual que é o papel da experiência na vida do cristão? Se é uma experiência boa ou ruim, ela traz esperança. Quando a gente tem uma experiência ruim, a gente tem que fazer a mesma coisa em respeito à tradição, averiguar isso com a Bíblia. O Espírito Santo, que revelou e inspirou o conteúdo da Bíblia, nunca nos conduzirá contrariamente à palavra de Deus, nem para longe dela. Para os adventistas do sétimo dia, a Bíblia tem uma autoridade superior à tradição, à experiência, à razão ou às culturas humanas. Somente a Bíblia é a norma pela qual todo o restante precisa ser provado. Você já sabe por que você está aqui? Você já teve um tempo com Deus para você parar e meditar e falar assim: Senhor, qual que é a minha missão aqui nessa terra? Por que eu estou aqui? Só que a gente tem um papel importante nesse mundo. E a lição fala o seguinte: o ideal é que, se necessário, a fé bíblica se oponha à cultura existente e crie uma contracultura que seja fiel à palavra de Deus. Então vamos ao estudo de hoje. Muito obrigado à participação dos jovens, que gostoso, que bom ver vocês aí envolvidos, defendendo a palavra de Deus como norma autoritativa na nossa vida. Que legal, que bom mesmo, que bom que vocês e todos nós tivemos durante essa semana a oportunidade de perceber que, embora sejamos influenciados por aquilo que nos rodeia, seja a cultura, a tradição, a nossa própria experiência, não podemos nos esquecer
de que a palavra de Deus é a regra autoritativa, não é? Na verdade, queridos, toda a teologia, ou seja, todas as religiões cristãs, elas usam a Bíblia, mencionam a Bíblia como regra de fé. Mas na prática, será que nós não temos deixado que as tradições, a cultura na qual estamos inseridos, a nossa experiência de vida, a nossa maneira de viver a religião, será que a gente não está deixando que essas fontes exerçam uma influência maior sobre a nossa interpretação da vontade de Deus, sobre a nossa compreensão da vontade de Deus? É esse o ponto que foi estudado durante essa semana e que nós estamos aqui recapitulando, não é? Nós vamos então analisar cada um desses pontos, que na verdade tem o seu papel, não é mesmo, Carla? Cada um tem a sua função na nossa vida pessoal, mas nós queremos analisar cada um deles, qual que é a posição que cada uma dessas fontes deve ocupar e fecharmos, obviamente, dando a prioridade à fonte principal, não é? Carla, a minha primeira pergunta para você é sobre o papel da tradição, né? Todos nós somos influenciados por aquilo que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados. A tradição, de forma geral, ela é sempre vista como sendo ruim, né? Porque são regras que são passadas de pai para filho. E a gente, às vezes, as gerações mais novas têm a tendência de questionar, né? Por que isso? Isso é coisa do passado. Hoje nós pensamos de forma diferente. Qual que é o papel da tradição? Será que ela tem alguma influência e ela tem algum lado benéfico dela para a nossa vida? Eu creio que a lição dessa semana, ela fala muito da construção do ser bio, psico, espiritual, social. Nós não somos construídos sem esses respaldos dos quais trataremos pela lição. Eu fico muito feliz de saber que a autoridade da palavra da Bíblia me traz paz, porque ela revela a equidade do meu Criador. Da tradição. Eu amo tradições. Eu gosto muito disso, sabe, pastor? Elas falam sobre a minha origem. E é importante saber quem eu sou. Verdade. Como foi o caminho daqueles que antecederam até aqui. Descendente de italiana, eu sempre ouvi dizer que se todos os italianos e seus descendentes voltassem para a Itália, não haveria lugar lá para que todo mundo se reunisse novamente. Interessante essas tradições. O que houve foi um grande equívoco por parte dos fariseus. Eu não creio que ser fariseu era ruim, pastor. O que houve foi um equívoco no trato com que a tradição ocupou o seu lugar de posto maior do que a palavra do Senhor. Quando nós entendemos como os fariseus falaram a Cristo, como podem os teus discípulos sentar-se à mesa sem lavar as mãos? Parece que os discípulos de Cristo não haviam praticado o asseio. Não é essa a intenção? Algumas pessoas até estranham. Por que Jesus questionou isso, né? Então, na verdade, havia uma tradição judaica, um ritual de que o lavar as mãos exercia um ato de 7 vezes repetitivo. Percebe que nós podemos tornar aquilo que é para ser bom, mal. Eles haviam lavado as mãos. Como é que Jesus, o doador da vida, iria sentar-se à mesa e repartir o pão e abençoá-lo, não tendo asepsia nas mãos? Mas o que eles não fizeram foi o ritual de 7 vezes lavarem as mãos. Percebe que nesse ponto a tradição ficou perigosa? Exatamente. E nos reportando ainda para o contexto de Jesus e os seus discípulos, é a mesma coisa em relação ao 4º mandamento, o sábado. Haviam tantas tradições que os fariseus haviam colocado em torno desse mandamento tão simples, que pede para você descansar, cessar as suas atividades para usufruir da presença de Deus. Por exemplo, uma delas, eles não poderiam carregar nada, qualquer carregamento, qualquer fardo que você levasse, qualquer coisa que levasse, era uma transgressão.
Só que se pendurasse o lenço, por exemplo, na roupa, se costurasse, aí poderia usar. Você não poderia andar determinados quilômetros, determinada quantidade, espaço de... você não poderia percorrer um determinado percurso no sábado, mas se você parasse ali e fizesse uma refeiçãozinha, a partir dali começava. Então, isso é tradição. E é por esse motivo que muitas pessoas acabam se confundindo. Jesus tinha o propósito de libertar os seus contemporâneos desse peso das tradições. Desse equívoco de interpretar as tradições. Porque você vai ver o mestre contando que lia o Pentateuco e os profetas. Não é verdade? Mas isso não colocava jugo pesado sobre as costas, no sentido de que devemos ter a tradição sujeita à palavra da orientação do Senhor. Ela tem o seu lugar, né? Por exemplo, o culto de pôr do sol que nós fazemos tradicionalmente, reunindo a família, não é uma prática que está indicada na Bíblia. Olha, reúna a sua família à hora do pôr do sol. Mas é uma tradição saudável, apoiada pela orientação profética, pelo Espírito de profecia, e que nós não devemos abrir mão dela, mas não podemos colocá-la acima da importância da palavra de Deus. Pastor, há mais um elo nessa corrente. Nós já entendemos o papel da tradição. Já definimos aqui de como ela tem pontos positivos, mas também pode ser perigosa. O que você me diz, pastor, da questão da experiência? Gente, se nós tivermos uma religião que não seja experimental, ela não faz sentido. Não tem sentido uma religião que você não sinta as emoções de ouvir uma boa música. Hoje de manhã, por exemplo, eu mandei um clipe, né, com a música Além do Rio para vários amigos, e alguns retornaram: pastor, que gostoso ouvir isso, né? Instrumental, vários instrumentos sendo tocados por diversas pessoas. Então, isso é uma experiência. Você vir à igreja cantar, várias pessoas têm dito, Carla, pastor, eu não vejo a hora de estar na igreja cantando com a congregação, com todos os irmãos. Isso é uma experiência religiosa. Então, a experiência tem o seu papel, tem o seu valor, com certeza. E a gente não pode esquecer disso daí. A própria palavra de Deus diz isso. Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 2, verso 4. Ora, desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e benignidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Nós experimentamos a bondade, a tolerância, a paciência de Deus. Nós temos essa experiência. Quantas vezes você caiu? Quantas vezes você sentiu amado, perdoado, aceito por Jesus? Então, essa experiência de vida tem o seu papel. E a gente não pode menosprezá-la, né, Carla? Experiência tem a ver com maturidade. Nós amadurecemos porque experimentamos, não é verdade? Eu fico pensando também um outro detalhe, por mais um elo dessa corrente. Já falamos da tradição, ela está, sim, evidenciada nas Sagradas Escrituras, da vida e da experiência daqueles que vieram antes de nós. Nós também passamos isso para os nossos filhos, é bem verdade. E o que dizer, então, da construção da nossa cultura? Há pouco nós comentávamos que... Carla, deixa só, antes ainda de passarmos por esse elo tão importante, eu gostaria apenas de colocar que a experiência, ela pode não ser positiva. Existem pessoas que se apoiam muito naquilo que experimentam, né? Por exemplo, Eva, a Bíblia diz que depois de ter experimentado, ter percebido que aquele fruto era bom para dar entendimento, por ter tido aquela experiência, aquele diálogo com a serpente, ela acabou sendo induzida e ela foi. Então, nós temos que tomar cuidado para que as experiências negativas não interfiram na nossa compreensão da palavra de Deus. Existem pessoas que vivem só a experiência, existem pessoas, religiões que enfatizam apenas a experiência.
nós não podemos basear a nossa fé em experiências. As experiências precisam estar conectadas com a palavra de Deus. Perdão, eu queria só fazer esse complementozinho aqui. Mas vamos agora para o próximo ponto, a cultura, né? Qual é o papel dela? Posso fazer um alinhavo, então? Claro, claro. Assim, que experiência dolorida Eva passou. Mas como isso foi responsável pelo seu amadurecimento espiritual. Não é verdade? Bem, fala desse caldeirão cultural que é a nossa pátria. Houve uma pesquisa de um chefe de estrelas Michelin que andou pelo mundo todo, pastor. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele ficou aproximadamente 1 ano. Sabe, ele falou que nunca havia encontrado em outro país um alimento que estivesse presente em todas as regiões e que fosse tão diferente de forma no seu conhecimento e na sua estrutura alimentar. Sabe do que ele estava falando? Do arroz? Do arroz, do feijão? Ele está falando da macaxeira. Da macaxeira, da do aipim, da mandioca, que muda de nome de acordo com o lugar. Né? E nas suas mais diversas formas. Que lindo nós temos a apreciação cultural. É tão gostoso conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes, e entender que em todas elas há uma revelação do Criador. Aqui no nosso país, por exemplo, eu já trabalhei no Rio Grande do Sul. A cultura gaúcha é muito típica, muito própria deles, né? A gente vai para Minas Gerais, também a cultura mineira, a tradição do nordestino. Se vai lá para o norte, eu nunca fui para o norte, mas a gente sabe que Manaus, Belém também tem uma cultura muito deles. É muito interessante isso, né? É verdade. Como nós enriquecemos com a cultura. E a gente pode respeitar a cultura de cada lugar. A gente está inserido na cultura, não tem como ser diferente, né? O próprio sotaque, a nossa linguagem, nossa maneira de se expressar, os termos que usamos no nosso linguajar estão de acordo com a nossa cultura. Né? Vestuário, etc. Mas a gente não pode jamais permitir que a cultura se sobreponha aos princípios da palavra de Deus. Já que você mencionou, por exemplo, o vestuário, não é? Temos que lembrar-nos que o princípio da decência, da honra ao nosso Criador, na nossa maneira de vestir, precisa ser preservado em qualquer lugar, do norte ao sul do país ou em qualquer lugar do mundo. A gente vê, você estava mencionando, agora há pouco a gente estava comentando aqui, antes de entrarmos em cena aqui, nós estávamos falando sobre, você estava falando que assistiu o pastor Silas na vigília, né, de manhã, ele apresentou um vídeo dos africanos louvando a Deus, né? Na cultura deles, eles cantam, eles dançam, eles se movimentam. E tinha harmonia naquilo? Fazia sentido? Total. Eu gosto de pensar também, pastor, que a Bíblia, nessa sua normativa, ela nos faz perceber o quanto é importante quando nós vamos tratar com uma cultura que não seja a nossa, entrarmos em conhecimento para não cometermos gafes. É muito importante quando você se reporta a uma cultura que não seja a sua. Os gestos, os significados das palavras. Eu começo a entender com alegria o quanto a cultura do céu é ampla. Quanto iremos aprender, quanto iremos crescer nesse sentido. Se ao visitarmos aqui um outro estado da nossa grande pátria, nós encontramos vocabulários diferentes. Do meu guri, do meu menino, do meu piá. Não é assim? Oh, como ela é importante. Moleque, né? Tem determinadas regiões que usar a expressão moleque é ofensiva. Em outros lugares do país é uma identificação do piá. Já perceberam como Cristo transcendia pelas culturas? E como Ele unia essas culturas sob a base do amor? E a própria Bíblia, ela foi escrita num contexto cultural diferente do nosso. É bom a gente lembrar disso. Ela foi escrita em 3 diferentes continentes, os seus autores viveram. E hoje,
2000 anos depois, a cultura mudou. Mas a gente precisa lembrar-se que o conceito da palavra de Deus, os princípios não mudam, não é mesmo? Mas vamos avançar, o relógio não para, né, Carla? Agora, vamos falar um pouquinho sobre a importância da razão. A gente sabe que no século XVIII, com a vinda do iluminismo, esse pensamento filosófico influenciou muito a teologia. E, infelizmente, a teologia liberal, né, muitos teólogos passaram a ver a Bíblia, querer interpretar a Bíblia através da razão. Até que ponto a razão tem o seu papel no estudo da palavra de Deus e a partir de que momento, Carla, a razão se torna prejudicial? Nos ajuda a entender um pouquinho isso daí. O grande evangelista dos gentios, dos quais nós fazemos parte, o apóstolo Paulo, aliás, esse é um texto muito citado, ofereçam a Deus um culto racional, não é verdade? Eu gosto de saber que a palavra inspirada do Senhor, ela fala de um outro adjetivo que é a sensatez. Não podemos chegar ao máximo do racionalismo e nem ao máximo das emoções. É nisso que o Espírito Santo trabalha conosco. Ele vem talhando o nosso ser. Isso me dá tanta paz e transparência, sabe por quê? Porque não precisamos ter medo da autoridade divina, porque a equidade do caráter do Senhor vai burilando a nossa ética. Nós precisamos ser racionais. Quando ser racionais? Quando você está sendo levado a tomar decisões por emoção. Se o nosso coração é enganoso, emocionalmente você pode em instantes mudar de ideia. Não é assim? E agora? Então tire a emoção das Santas Escrituras, como fez George Washington. Você vai explicar os milagres como? Você vai colocar sua fé num tubo de ensaio? Dentro de um laboratório? Isso é impossível. Não tem, meus queridos. Se nós quisermos interpretar a Bíblia através da razão, nós tiramos o espaço de Deus agir. É bom a gente entender que a Bíblia é a palavra de Deus. E Deus não age conforme a nossa mente, conforme a nossa razão compreende. Tem algumas coisas da palavra de Deus que só na eternidade nós iremos compreender. Mas aquilo que foi revelado ao homem, aquilo que nós precisamos compreender, está revelado, na verdade. Então, nós não podemos tirar, por exemplo, como entender a gravidez de Maria, né? A concepção virginal de Maria. Pela razão não dá para entender. Como entender a ressurreição de Jesus? Então, somente alguns exemplos que nós estamos citando. Nós não podemos deixar... tirar da palavra de Deus, na nossa interpretação da Bíblia, não podemos tirar o espaço para aquilo que a razão não consegue entender. É lógico, Paulo fala do nosso culto racional. Nós não podemos prestar um culto sem sentido, sem lógica, mas nós temos que lembrar-nos que o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus dos milagres, é o Deus que faz coisas que nós não imaginamos. E isso é que traz toda a riqueza, toda a beleza. E por falar nisso, qual é o papel, então, da Bíblia na sua própria interpretação? Será que ela mesmo pode nos ajudar a interpretá-la? O que você tem a nos dizer, Carlinha, sobre isso daí? Vou fazer como o método de Cristo. Respondo devolvendo a pergunta. Ele fazia muito isso, nosso Salvador. Se a Bíblia é a fonte das religiões cristãs, por que tantas religiões, então? Partindo de um único pressuposto. Porque as pessoas acabam deixando que as tradições, a cultura, aquilo que ele sente, aquilo que ele experimenta, a sua experiência, enfim, ele acaba permitindo que a razão cria a sua própria religião, tira a autoridade normativa da Bíblia. Você precisa interpretar a Bíblia? Pessoalmente? Ela mesmo se
interpreta. Então essa é a resposta. Inclusive, quando a gente estuda as profecias apocalípticas, nós precisamos tomar muito cuidado. Há uma tendência de querer dar significado, os gafanhotos, significa isso, significa aquilo. Se a própria Bíblia não der a sua própria interpretação, nós precisamos cuidar com a interpretação que estamos dando. Então, essa palavra, ela procede de uma mente que sabe tudo, que está em todo lugar ao mesmo tempo e que é capaz de todas as coisas. Ela foi preservada através das escritas peculiares de cada autor. Mas as linhas que alinhavam cada autor, elas têm a interpretação na mente deste ser superior. Eu consigo ter paz para entender as revelações do Apocalipse, de Daniel, para ir aos evangelhos, quando eu me reporto que o meu Salvador colocou nessas sagradas escrituras tudo aquilo que eu preciso saber. Queridos, como é importante a gente entender aquilo que o próprio Jesus disse, quando ele falou: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A Bíblia testifica de Cristo. A Bíblia é a palavra encarnada, é a palavra escrita, melhor dizendo, e Cristo é a palavra encarnada. Ele é o verbo, nós já estudamos sobre isso também. Então, os dois se complementam. Não adianta a gente querer trazer uma teologia nova que não esteja baseada na palavra de Deus. Não nos esqueçamos disso. A Bíblia não pode ser interpretada à nossa maneira. Eu não posso querer dar um significado para ela que ela mesma não se dá. Nós precisamos, por isso que Isaías disse, um pouco aqui, um pouco ali. E ela mesmo elucida as suas ideias, o pensamento divino, a teologia verdadeira, né? Queridos, é maravilhoso estudarmos a palavra de Deus. Se você não está estudando a lição da escola sabatina, você tem perdido uma riqueza fantástica. E nós vamos precisar desses conhecimentos daqui a pouco tempo. Não teremos mais acesso à palavra de Deus. Vamos ter que viver pela fé naquilo que adquirimos de conhecimento dela. Estude a palavra de Deus. E concluindo então, Carlinha, qual que é a sua palavra final? Qual que é a sua palavra final para os nossos ouvintes, para os nossos irmãos que estão assistindo? Então, pastor, nós não estamos aqui para defender a palavra. O Senhor não precisa de defensores, Ele precisa de testemunhos. Eu quero testemunhar o que as Sagradas Escrituras fazem na minha vida. Elas revigoram a cada dia o meu viver. Assim como o Senhor, a cada manhã, levanta uma nova misericórdia, eu desejo que não precisemos mais apenas nos lembrar do quanto é maravilhoso ao estudar a Bíblia, mas que o seja, muito em breve, face a face. Amém, que lindo. Queridos, o meu recado final. Não despreze a tradição, as boas tradições. Não deixe de ouvir aquilo que o teu pai, que o teu avô ensinou, as práticas saudáveis. Não despreze a cultura na qual você está inserido, respeite-a, mas crie uma contracultura. Levante uma posição baseada naquilo que a palavra de Deus diz. Não deixe que a cultura interfira na tua teologia, na tua adoração a Deus, na tua interpretação da palavra do Senhor. Viva uma experiência religiosa intensa, mas não deixe que as experiências moldem a sua forma de pensar. Exerça a razão. Permita que o seu culto seja racional, mas submeta os seus pensamentos, a sua inteligência, os seus conhecimentos ao crivo da palavra de Deus. Enfim, deixe que a Bíblia, como a lâmpada que ilumina os nossos pés, a luz que ilumina os nossos caminhos, como disse o salmista, possa realmente iluminar o seu caminho. Que bênção, que Deus te abençoe ricamente, que Deus te fortaleça. Queridos, nosso tempo acabou.
nós estaremos encerrando a escola sabatina agora com uma oração, mas nós queremos convidar a todos para continuarem conosco. Nós vamos ter a transmissão do culto. Hoje quem vai falar para nós é o pastor Marlington Lopes, o líder da Igreja Adventista para todo o sul do Brasil. Ele tem um recado para toda a sua igreja. Fica aqui com a gente, tá bom? E se depois, às 11 horas, você quiser assistir pela Novo Tempo o culto da divisão sul-americana para todos os 8 países que compõem esse território, também está convidado. Mas não perca a mensagem que o líder da nossa região tem para nós agora, tá certo? Fecha seus olhos e com essa oração nós estaremos encerrando a escola sabatina e já passando para o culto que já está começando. Vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra é luz para os nossos caminhos. Vivemos num contexto influenciado pelas tradições, pela cultura, pelo que experimentamos, por aquilo que pensamos, racionalizamos, mas não queremos que nenhuma dessas fontes exerça maior poder no nosso pensamento teológico do que a Tua própria palavra, porque é o Senhor que a escreveu. Ela expressa a Tua vontade, que estejamos sempre dispostos a ouvir o claro, assim diz o Senhor. Como muitas vezes Jesus perguntou, nunca leste nas Escrituras, que nós tomemos mais tempo para ler a Tua palavra, Senhor, para meditar naquilo que o Senhor deixou para nós. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoe os nossos irmãos do Gralha Azul, os irmãos também da igreja de oficinas, aqui da igreja central. Também abençoe os nossos irmãos lá de Ipiranga, nossa igrejinha um pouco mais distante, mas somos um só rebanho. Abençoe a igreja de Ponta Grossa, abençoe a igreja do mundo, Senhor. Fortaleça-nos na nossa fé, que nesse momento de isolamento social, nós estejamos crescendo no relacionamento contigo, de maneira que quando pudermos voltar, voltemos com toda a força, com toda a energia, banhados pela luz que vem da Tua palavra, para irradiar essa luz e concluirmos a obra que o Senhor quer que concluamos. Muito obrigado, Senhor, por esta escola sabatina. Fica conosco agora no culto. Abençoe a cada família. Nós te oramos humildemente, em nome de Jesus, o nosso Salvador, a palavra encarnada. Amém. Amém.